Muito boa tarde, o meu nome é Miguel Andrade, sou cirurgião plástico estético e estou aqui hoje para vos falar sobre os vários métodos disponíveis para a reconstrução mamária. Este é um assunto bastante amplo, bastante diverso, que necessariamente envolve múltiplas especialidades no tratamento global da doença da neoplasia da mama e que a cirurgia plástica deve estar e deve ser consagrada nos atuais parâmetros internacionais dentro do tratamento global da doença mamária. Também, como é usual dentro destes hangouts, e caso desejam, poderão colocar as vossas questões, quer diretamente através dos nossos meios, face@face.pt ou geral@face.pt, ou através do Facebook ou do Twitter, e tentaremos responder durante esta emissão. Caso não o façam, poderão também colocá-las posteriormente e terão com certeza as nossas respostas. Este hangout insere-se numa série de hangouts sobre a reconstrução mamária. Já tivemos um primeiro hangout em que falamos em termos gerais dos processos reconstrutivos e hoje vamos falar um pouco sobre esses vários tipos de reconstrução mamária que nós temos disponíveis e tentar descortinar porque é que nos casos utilizam uns, noutros utilizam outros, porque é que não há um método ideal para todas as pessoas, porque é que temos que ter e temos que dominar um vasto número de técnicas. Atualmente, penso que não é compreensível os locais ou os médicos que dizem que fazem e conseguem fazer todas as reconstruções mamárias apenas com um dado método reconstrutivo. Nós mesmos, cirurgiões plásticos, dominamos várias técnicas. Há casos mais complexos que nos leva a suscitar algumas dúvidas qual é que será o método e como é que será o método que iremos utilizar. De qualquer modo, e basicamente resumindo um pouco do que já falamos, existem dois grandes grupos de métodos reconstrutivos, aqueles que recorrem a tecidos da própria pessoa, as reconstruções ditas autólogas, ou os métodos que recorrem a expansores e a próteses. Por quando é que se utilizam uns, quando é que se utilizam outros, não vamos agora estar a especificar nesta apresentação as reconstruções ditas imediatas e diferidas. Vamos sim falar um pouco em geral de cada um destes métodos. Mais uma vez reforço que caso queiram poderão colocar as vossas questões através dos nossos meios, do geral@face.pt ou face@face.pt, ou ainda através do Twitter ou do Facebook, e teremos todo o gosto em responder às vossas questões. Em relação, então, e vamos começar pelos métodos ditos autólogos, com os tecidos da própria pessoa, com os que nós chamamos de métodos com recurso a retalhos. Basicamente temos os retalhos abdominais, em que são transpostos e são transferidos da zona de onde eles de origem, da sua parte abdominal, para a mama. Podem ser também outras origens, como da região glútea ou do gracilis, da perna, mas os mais utilizados são os da região abdominal. Estes retalhos podem ser transpostos de várias formas, ou ficarem unidos ao local de onde vêm, através de um pedículo, portanto uma zona da qual tem irrigação própria e que irriga essa pele e esse músculo. São os retalhos pediculados, o mais vulgar, o mais usual e o mais frequentemente utilizado é o retalho abdominal, o famoso trano, ou então são retalhos microcirúrgicos, em que se anastomosa, se secciona o vaso de onde o retalho o músculo estava a ser irrigado ou a ter nutrição, e se anastomosa, se une à artéria local, que a nível do tórax podem ser várias as artérias possíveis. Este último método é um método mais exigente, que implica um tempo de cirurgia maior e com algumas outras necessidades em termos de acompanhamento da paciente. Estes dois métodos de reconstrução autólogo, em termos de efeitos a longo prazo e pessoas jovens, são que têm maior indicação. Isto porque nem todas as pessoas têm a capacidade e têm indicação para fazer todos os métodos. Uma das grandes contraindicações para a realização destes métodos, nomeadamente
do retalho abdominal TRAM é o facto da pessoa ser fumadora ou não. E aí também temos que ter algum critério em termos de escolha e da opção de colocar a hipótese terapêutica mais adequada. Também a existência ou não de um panículo adiposo a nível abdominal, que não pode ser exagerado, mas que tem que ter também algum volume, ou depende do tamanho da mama que se queira reconstruir, pode-nos ou não ponderar na realização de um ou do outro método. A existência ou não de cicatrizes prévias a nível abdominal também têm que ser equacionadas, de modo a que não prejudique a realização deste retalho. Estes métodos que eu falei de retalhos são os que permitem a reconstrução da mama à custa única e exclusivamente dos tecidos da própria pessoa. Existem métodos ditos mistos, ou se quisermos, que permitem a reconstrução à custa de retalho e também de implantes ou de expansores, que são métodos reconstrutivos com músculos e pele das costas que são transpostos para a região torácica, de forma a dar tecidos com boa vitalidade e com maior aporte de tecidos de boa qualidade a essa região. O músculo grande dorsal não tem um volume suficiente que permita criar uma mama e daí, na maior parte dos casos, é necessário colocar ou um espaçador para criar espaço e depois colocar uma prótese, ou então colocar uma prótese para dar o volume, a forma da mama. Temos ainda agora os outros métodos reconstrutivos que são os mais vulgarmente utilizados, com recurso ao espaçador e à prótese. Estes métodos implicam vários tempos cirúrgicos, um deles para colocar o expansor, depois vai ser expandido, vai ser enchido regularmente, semanalmente, por exemplo, de soro, de modo a esticar a pele, como se fosse uma gravidez, para ter um volume suficiente, uma distensão suficiente para colocar uma prótese. Depois é necessário fazer uma ou outra cirurgia, tirar esse expansor, colocar uma prótese, e depois, ainda por fim, ainda é necessário fazer o complexo areola mamilar, que aliás também se tem que fazer nos outros métodos reconstrutivos. Daí que todos estes métodos implicam vários tempos cirúrgicos, vários tempos operatórios, e temos que equacionar de alguma forma também dentro da patologia da doente e das outras patologias que eventualmente associadas a essas doentes tenham, qual será o melhor método. Existem métodos reconstrutivos que possam não implicar tantos tempos operatórios, nomeadamente com recurso às próteses expansivas, em que não seja necessário retirar o expansor para colocar a prótese. São os métodos que recorrem às próteses nas próteses especiais, são as próteses de Becker, de forma que se consiga expandir a pele, tenha já algum volume e depois seja só necessário fazer o retalho e o enxerto para a reconstrução do complexo areola mamilar. Dentro das reconstruções do complexo areola mamilar também existem várias técnicas, podem ser com os tais retalhos e enxertos da própria pessoa, ou podem ser à custa de tatuagem, de forma a conseguir-se uma areola o mais parecida com o lado contralateral. Estes são normalmente os métodos reconstrutivos mais frequentemente utilizados nas pessoas submetidas a mastectomia. Existem casos em que apenas é retirada uma parte da mama, só feita uma quadrantectomia ou uma tumorectomia, e então aí existem outros métodos menos invasivos e que mais elaborados também, que possam permitir e camuflar esse déficit de tecidos que ocorre. Pode ser desde a colocação e a realização de um enxerto adiposo, em que se retira gordura de uma outra parte do corpo, e depois, aplicando várias sessões, consegue-se de alguma forma preencher o espaço que foi excisado, o espaço decorrente da excisão do tumor, ou então pode ser necessária a realização de alguns tipos de retalhos locais, em que se transpõe pele, mama, tecido mamário e músculo para essa zona, ou retalhos regionais. É claro que o escalonamento destes tipos reconstrutivos depende também muito do tamanho da mama, do déficit de tecidos que nós temos e da sequela que resultou do tratamento oncológico que foi necessário. Nunca é mais relembrar que todos estes métodos reconstrutivos têm que ser equacionados e têm que ser muito bem ponderados dentro de todos os métodos, entre os métodos todos de tratamento oncológico que muitas vezes estes doentes têm que fazer, como sejam a quimio e radioterapia, o que pode, de algum modo, alguns deles, condicionar a realização deste ou daquele método. Portanto, era basicamente este resumo muito sucinto sobre estes métodos reconstrutivos que eu gostaria de falar hoje. Mais uma vez recordo que, caso queiram, poderão colocar as vossas questões através dos nossos e-mails,
facia.facia.pt ou geral.facia.pt e teremos todo o gosto em esclarecer. Muito boa tarde e até breve.